Mãe atípica, certamente você já deve ter escutado falar esse termo. São mães que possuem filhos com alguma deficiência, uma síndrome rara, com um diagnóstico, um tratamento do filho, nasce uma mãe atípica. Aquela que precisa abrir mão de muitas coisas para cuidar de quem mais merece atenção, o seu filho, a sua filha. A Paola, ela não imaginava ser mãe atípica até que o Benício chegou para mudar tudo o que ela imaginava sobre maternidade. Chegaram os desafios, mas também chegou o maior amor do mundo. E a gente recebe a Paola aqui com a gente, Paola Lamel, que é agrônoma, mas principalmente mãe do Benício. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Vanessa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Convidamos a Paola para essa mesa de café da tarde e eu já começo te perguntando, toma café com leite, suco, o que tu prefere? Um cafezinho com leite, pode ser. Um café com leite. Enquanto eu vou servindo a Paola já vai me contando e contando para o pessoal de casa o seguinte, por que você se tornou uma mãe atípica? Como que foi o diagnóstico do Benício? Vou pegando café pra gente. Vamos lá. Então, quando eu engravidei, não esperava engravidar, e aí ao longo, né, do acompanhamento pré-natal, por volta ali das 16 semanas, eu descobri que meu filho tinha uma condição, ele tinha uma má formação congênita, né, do trato urinário, que a gente descobriu na época, e desde então eu sabia que ele ia nascer com doença renal crônica, né, a gente já sabia disso naquele momento. Você estava com que idade, Paola? Eu estava com 32 anos, na verdade, né. 32 anos, o Benício é pequenininho, ele Benício tá com pequenininho, tem um ano, quase 1 ano e 8 agora. E aí, a partir desse momento, 16 semanas de gestação, tudo mudou. Tudo mudou. E aí, desde então, foi uma corrida com o tempo. A gente sabia que ele ia precisar de muita ajuda, né? Quando nascesse, ia precisar de todo o suporte que pudesse, que fosse possível. E aí, nós começamos uma maratona, né? Nós éramos no Paraná e começamos a procurar especialistas, enfim, né? Até que acabou que nós, eu digo que o Blumenau nos escolheu como cidade, né? A gente veio para cá para cuidar dele, para cuidar da saúde dele, porque aqui a gente sabia que ia conseguir atender melhor a condição dele para o momento que ele nascesse. Então, além de você mudar toda a tua vida, questão de trabalho, mudaram de cidade também, já pensando no tratamento do Benício. Exatamente. Vieram para Blumenau. Exatamente, Blumenau nos escolheu para ser a cidade do Benício, né? Eu cheguei aqui com 8 meses, um pouquinho antes dos 8 meses de gestação, um mês depois o Benício estava nascendo. Benício tem insuficiência renal, né? Nasceu com a insuficiência renal e é um tratamento super delicado, com cerca de 7 meses, ele usava sonda ainda, usava sonda, fez diálise, a gente tem imagens do Benício lindo que ia vir para cá até Benício, mas ele estava lá no soninho da tarde e tudo mais, então a gente deixou ele em casa tranquilinho, mas a gente está vendo o sorrisão dele aí, ó. Tá em casa com o papai. Quais são os cuidados que ele inspira? Então, ele diariamente faz diálise, né? O Benício é uma criança que está aguardando o transplante, só que para uma criança, né, ele está na fila de transplante de órgãos, ele precisa ter no mínimo 10 quilos, porque é uma questão de física, de tamanho mesmo, né? Porque ele pode receber de doadores adultos, né? Não precisa ser necessariamente uma criança. Então, a gente precisa aí desse tempo, ele tem que ter 10 quilos para poder estar na fila. Quantos quilos, Benício? Benício está beirando os 8 quilos, segunda-feira vamos pesar, ele vai ter novidade, tomara, tenhamos passado dos 8. Você contava que vocês não fazem mesversário, mas fazem quiloversário, eu adorei isso, porque é uma conquista, cada grama, cada quilo. É isso aí, lá em casa, a gente não, né, cada grama é uma vitória mesmo, né, porque o renal crônico ele tem dificuldade de ganhar de peso, então é uma batalha diária, né, e isso significa muito pra gente. É uma batalha diária porque tem características bem específicas, né? Por exemplo, o Benício, ele não se alimenta da forma convencional que a gente, né? É pela boca, né? Ele precisa se alimentar usando a sonda, né? Isso. Por um tempo ele usou aquela sondinha que todo mundo já deve ter visto aí, né? Aquela sondinha que fica por fora do rosto, aqui, até tem né? umas fotos, eu lembro de ter visto dele, que elas fazem um coraçãozinho. Olha aí, ó, tá aparecendo. O coraçãozinho dele se alimentando. E aí durante um tempo ele usou essa sonda, mas enfim, como ele precisava de uso prolongado, digamos, desse tipo de dispositivo, né? Aí hoje ele tem uma gastrostomia, que é um acesso no estômago, e ele recebe comida por ali. Eu não lembro se eu te mandei foto, não. Eu acho que tem foto, inclusive uma
macacãozinho dele, né, é aberto, furadinho para passar por ali. E aí você acabou, claro, tendo dedicação 24 horas por dia com o Benício. Isso mesmo. Pelo menos até ele ganhar os 10 quilos, ir para a fila do transplante. Tem várias etapas ainda, né, do tratamento dele, né? Tem. Como esse ganho de peso é lento, né, mais demorado para ele. Então, qual que é o principal objetivo? Cuidar. Ele faz diálise peritoneal diariamente, né? Todos os dias. E a questão da alimentação também, tem uma regra a cada 3 horas. Então, ele tem demandas muito específicas, muito diferentes, né? No dia a dia. E aí... Até fisioterapia ele faz também, né? Faz fisioterapia. Fez fisioterapia de maneira intensa, né? Até ele caminhar agora. Ele recentemente começou a caminhar. Isso também foi uma vitória, né? Para nós. E aí, agora a gente começou um acompanhamento com o fonoaudiólogo, né? Para ajudar ele nessa questão da alimentação. Porque por mais que ele não coma pela boca, a gente tem uma preocupação de quando isso acontecer lá na frente, ele ter tido estímulo suficiente. Eu percebi, né? Nos vídeos até que você come, né, na frente dele, mostrando que a colher vai para a boca, para ele se habituar com essa imagem. Para aquilo ficar comum para ele. Por mais que ele não tenha vontade, um instinto, né, de levar a comida à boca ou de comer, ele vê que todo mundo faz aquilo. Então aquilo tem que ser natural para ele. Quando ele estiver apto, ele ter o estímulo ali. Você consegue ter uma pausa para um cafezinho da tarde, vez ou outra, para você colocar as ideias, os pensamentos em ordem? O que você mais gosta de comer aí? Eu adoro pão de queijo, sou apaixonada. Então, adoro um pãozinho de queijo, adoro um doce. De queijo, então. Um pãozinho de queijo, já vai se servindo com um pãozinho de queijo. Obrigada. Claro, né? A gente quis fazer esse café da tarde, Paola, para o pessoal de casa poder aceitar essas histórias, abrir o coração para ouvir que existem tantas histórias de maternidade e elas são tão diferentes, não podemos comparar uma história com a outra, né? E você, com a tua relação com o Benício, é uma história única e eu percebi que você tem compartilhado com outras mães. Como que é a tua troca de falar para outras mães que têm filhos com essa questão da insuficiência renal e também a tua rede de apoio? Como que você recebe e entrega essas informações? Olha, eu acho que esse movimento começou porque quando eu descobri, eu achava que eu era sozinha, né? Eu falava, meu Deus, só meu filho é doente, né? E é uma condição tão difícil lá no começo. É tão assustador, né? Porque você não conhece nada, você nunca viu aquilo antes, enfim. E eu fui procurar outras mães para conversar com elas, para trocar com elas, descobrir como é que as coisas aconteciam ali na frente, como é que isso seria, né? Como seria a vida do meu filho, como seria a nossa rotina. E aí eu encontrei, né, algumas mães que foram de um apoio assim incrível lá no começo. Mais fortalecida, muito mais. Tendo essa corrente, né? Muito Pessoas mais. Semelhantes que enfrentam os mesmos desafios, né? Elas foram fundamentais assim para esse começo, que é muito assustador mesmo, né? Eu brinco que não é a gente que entra nesse universo invade a tua vida e você não está preparada para aquilo, né? Então, encontrar essas pessoas te ajuda, coloca a luz onde você só vê escuridão ali no começo, sabe? Então, foi muito importante. E aí, ao longo, né, o Benício aí já tem 1 ano e 8, né, nessa caminhada dele, eu conheci algumas mães e aí eu fiquei pensando no quanto foi assustador para mim no começo, não conhecer ninguém, não saber como seria. Eu falei, cara, eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, vamos reunir essa galera, vamos trazer todo mundo, porque eu acho que isso dá muita força, sabe? E a gente precisa disso no começo, porque é muito intenso. Precisa, com certeza. Como que você vê o teu futuro e o futuro do Benício? Ai, difícil responder isso. Mas olha, eu vejo cada dia mais feliz e vitorioso, porque meu filho, acho que toda mãe vai falar isso, né? Mas meu filho é realmente uma criança muito feliz, muito iluminada, ele me ensina todo dia, ele me dá uma força assim que eu não sonhava que existia dentro de mim. E cara, vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo e vocês vão construir isso juntos. Vai. Certamente. Paola, agradeço demais por você ter vindo aqui, se dispor a compartilhar a tua história. Obrigada. E a gente espera que a gente esteja levando essa mensagem para quantas mães, quantas famílias que estão acompanhando e cada uma com seus desafios, né? Sim. Hoje você tem com o Benício, que é desafio, mas é força, mas é amor, muito, é alegria, né? Muita lição. E certamente está acompanhando
a mamãe ou tá dormindo um soninho da tarde, né? Mas vai ver depois a mamãe contando essa história e falando o quanto ela se entrega para ele. Vou fazer o seguinte, o pessoal consegue me entregar os meus presentes aqui, porque as minhas entrevistadas têm presentes. Olha só. Tem presentes, não, a gente tá no capricho aqui, Paula, além de mesa de café, Tá linda mesa essa posta e tudo mais, a gente também tem presente. O pessoal consegue me entregar ali, ó. Ó, sabe por quê, Paula? Durante toda a semana, a gente fez... a gente entregou de presente uma caneca linda. Linda, linda. Uma caneca feita exclusivamente para o Dia das Mães. Deixa eu alcançá-la para você. Exclusivamente para o Dia das Mães. E aí, claro, né? A gente pensou, as nossas entrevistadas de sexta-feira precisam, né, ganhar esse presente também. Então tá aqui uma caneca da Dom Duarte com aquela mensagem. Você gosta de um cafezinho? Aproveita um cafezinho, faz essa pausa. O pessoal da Carsen também quis te entregar um presente, porque a gente sabe que mãe, o maior presente é a saúde do filho, é o amor do filho. Mas esses mimos também aquecem o nosso coração. Certeza, então, obrigada. meu abraço para você, um feliz Dia das Mães. Agradecendo você a sua presença aqui, eu agradeço também e desejo um ótimo Dia das Mães para todas elas que estão na luta. Quantas colegas suas aí na luta com seus bebês, né? Sim. Esperando aí esse momento do transplante. Aguardado por todas, com certeza. Com certeza. Paula, muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Senta aqui, continua com a gente. Vamos ainda tomar um cafezinho, porque eu sei que as mamães vão, no final do programa, aí sim a gente vai aproveitar muita coisa que tem aqui nesse café gostoso. Deixa eu agradecer aqui imensamente os nossos parceiros, empresas que se preocupam demais com as mães.